só haverá paz, só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o palestino tem direito ao seu Estado, a terra demarcada, aquele acordo de 1967, que o governo de Israel não quer deixar de ser cumprido e todo dia manda a gente atacar o território palestino, inclusive tentando atacar a Cisjordânia para agredir produtores rurais palestinos. É isso. Ou seja, em vez de ver que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também. O que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É a morte de mulheres e crianças que não estão participando de guerra. Essa fala que vocês acabaram de ver do presidente Lula de hoje, dia 3 de junho, e foi durante uma coletiva de imprensa do presidente Lula. Eu tenho pra mim, é sempre bom lembrar antes de qualquer coisa, que o presidente Lula foi o primeiro presidente do G20 a falar em genocídio. Quando ele falou ano passado que o que Israel fazia em Gaza era genocídio, a imprensa nacional deu um surto. Um surto assim, como se ele estivesse falando uma coisa muito estranha. E hoje tá mais do que claro que o que acontece em Gaza é um genocídio. Além disso, ele faz uma fala muito forte sobre essa questão de culpabilizar, chamar de antissemita quem questiona o genocídio em Gaza. São situações completamente diferentes. E isso é uma tentativa de inviabilizar a crítica a Israel sobre o que faz em Gaza. Mas esse vídeo me chamou a atenção não só por esse vídeo, mas porque na última semana a gente teve duas falas fortes do Lula. Uma, inclusive, ele compartilhou uma nota do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, falando, da irregularidade, da extensão da ocupação de Israel na Cisjordânia, e agora essa fala do presidente Lula. E me chama a atenção o seguinte, eu acho que essa escalada fala do presidente Lula, sim, porque ela está ficando cada vez mais forte, cada vez mais crítica, já é um prenúncio de um rompimento de relações comerciais. Eu não digo relações diplomáticas, tá, gente? Porque normalmente o Brasil não rompe relações diplomáticas assim de cara. Normalmente o Brasil, quando tem rompimento de relações diplomáticas, é praticamente no princípio, da reciprocidade. Um país rompeu com a gente e a gente rompe. Mas eu tenho a ligeira impressão que o Brasil está caminhando para as sanções contra Israel. Mas eu não acho que essa fala das sanções vai ser feita por aqui. O presidente Lula vai fazer uma série de viagens, inclusive ele está indo para a França, para fazer uma série de reuniões com Macron. É a primeira viagem desde 2013 de um presidente brasileiro para a França. E aí, depois disso, tem também uma cúpula para discutir a questão do Estado palestino, puxada pela Arábia Saudita e pela França. Essa cúpula, o Brasil está chefiando uma discussão sobre o Estado palestino. E aí, inclusive, o Estado palestino nos moldes das fronteiras de 1967, como o Lula fala nesse vídeo. Eu tenho a impressão que a gente vai ter um anúncio de sanções econômicas em bloco, sabe? Vários países, inclusive países europeus, vão comunicar essas sanções, inclusive o Brasil. Pode ser uma viagem minha? Pode, mas eu tenho essa ligeira impressão, até porque o discurso do presidente Lula já está caminhando por esse processo. E por que talvez essa fala seja feita com outros governantes de outros países? Porque a gente tem que lembrar que, em termos políticos, internamente, o Brasil tem um grupo ligado à bancada neopentecostal, muito ligada a Israel, o que pode mais atrapalhar do que ajudar. Além disso, a extrema-direita brasileira elogia Israel, é a favor do genocídio em Gaza, porque lá também é uma extrema-direita. Então eu acredito que o governo brasileiro esteja caminhando para um processo de sanções econômicas contra Israel, sanções essas que já têm sido faladas pela Espanha, faladas também pela França, e talvez esse anúncio de sanções econômicas seja feito em blocos, em vários países comunicando ao mesmo tempo, ou numa uma diferença de temporalidade pequena, as sanções contra Israel. Sanções essas necessárias, porque talvez só um boicote econômico forte controle Israel.